Você viu como Bruno Henrique virou oficialmente o carrasco do Internacional na Libertadores. 3 jogos, 3 gols contra os gaúchos. E olha, quem tá dizendo que ele é decisivo não sou eu, são os números que não mentem. Ontem, no Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Inter por 1-0 no jogo de ida das oitavas, e mais uma vez foi Bruno Henrique quem decidiu. O cara simplesmente tem DNA de goleador em jogos grandes da Libertadores. Vamos ao que interessa, pessoal. Quarta-feira, 13 de agosto, Maracanã lotado, e quando eu digo lotado, é lotado mesmo. A torcida rubro-negra compareceu em peso para apoiar o time de Filipe Luís nessa estreia nas oitavas. E olha, tinha um convidado especial nas arquibancadas, Carlo Ancelotti. Isso mesmo, o técnico da seleção brasileira estava lá observando os jogadores. Coincidência? Não existe coincidência no futebol, galera. Com a próxima convocação marcada para o dia 25 de agosto, tenho certeza que o italiano estava de olho em alguns nomes. Mas vamos ao jogo, porque foi isso que vocês vieram ver aqui, não é mesmo? O Flamengo entrou em campo com uma postura ofensiva desde o primeiro minuto. Filipe Luís escalou Bruno Henrique como falso 9, uma jogada tática que se mostrou certeira, e vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Galera, se você não assistiu ao jogo, deixe eu pintar o cenário para vocês. O Flamengo simplesmente amassou o Internacional no primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, primeira grande chance. Luiz Araújo recebe pela direita, corta para dentro e solta uma bomba de fora da área. Rochet, goleiro do Inter, fez uma defesa importante. Mas já dava para sentir que o gol estava maduro, sabe? E aos 28 minutos aconteceu o que tinha que acontecer. Escanteio cobrado pelo próprio Luiz Araújo na pequena área. E adivinha quem apareceu sozinho, livre, para cabecear firme e fazer 1-0? Bruno Henrique. Pessoal, vocês querem saber um dado que é simplesmente absurdo? Esse foi o terceiro gol de Bruno Henrique contra o Internacional em 3 jogos pela Libertadores. O cara não é apenas um jogador, ele virou o carrasco oficial do Colorado nesta competição. E não para por aí. Além dos 3 gols, Bruno Henrique ainda tem uma assistência contra o Inter na Libertadores. Ou seja, em 3 confrontos, ele participou diretamente de 4 gols. Isso não é coincidência, é categoria, é DNA de decisão. O Flamengo continuou pressionando. Aos 38, Samuel Lino fez uma boa jogada pela esquerda. Aliás, o Lino foi outro que se destacou no primeiro tempo, e Plata recebeu livre na área, mas a defesa colorada conseguiu bloquear o chute. Resultado do primeiro tempo: Flamengo 1, Internacional 0. Mas o placar poderia ter sido muito maior, galera. O domínio foi praticamente total. Agora vem a parte que todo torcedor do Flamengo ficou com o coração na mão. No intervalo, Filipe Luís teve que fazer a primeira substituição. Emerson Royal, que já vinha jogando com dor, saiu com uma entorse no tornozelo esquerdo. Entrou Varela, que por sinal fez uma boa partida quando entrou. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi algo que precisa ser discutido. O Internacional, que tinha sido praticamente um fantasma nos primeiros 45 minutos, voltou com uma postura diferente. O Inter passou a ter mais posse de bola e começou a pressionar a meta do Rossi. E aqui eu preciso ser honesto com vocês. O Flamengo baixou muito o nível de jogo. Até o Zinho, ídolo rubro-negro que estava comentando o jogo na ESPN, fez uma crítica dura. Ele disse, e eu concordo, um primeiro tempo bom, não foi maravilhoso, e caiu tanto no segundo tempo. E olha, pessoal, isso é preocupante. Porque quando você está jogando uma eliminatória, principalmente fora de casa no jogo de volta, você não pode dar esperanças para o adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos acréscimos, o Flamengo quase levou o empate. Vitinho teve uma chance clara, mas Rossi fez uma boa defesa. Do outro lado, Luiz Araújo quase ampliou para o Flamengo em um lance que Rochet defendeu com os pés, foi um verdadeiro milagre. Agora vamos falar de quem brilhou e de quem precisa melhorar, porque futebol é isso. Análise técnica sem clubismo. Bruno Henrique, nota 10. Mais uma vez decidiu um jogo difícil. Como falso 9, mostrou inteligência tática e frieza na hora de finalizar. Léo Ortiz, o cara foi um muro. Ganhou praticamente todas as disputas com Ricardo Matias e ainda fez um lançamento lindo para o Lino. Sólido como uma rocha. Jorginho, voltando de suspensão, mostrou porque é peça fundamental nesse meio-campo. Distribuição perfeita e marcação eficiente. Emerson Royal, noite para esquecer. Errou muitos passes e até recebeu vaias da torcida antes de se machucar. Segundo tempo coletivo. Aqui é com todos, galera. A equipe como um todo caiu de rendimento de forma preocupante.
Felipe Luiz acertou na escalação do Bruno Henrique como falso 9, mas precisa encontrar soluções para manter a intensidade durante os 90 minutos. Isso pode custar caro no Beira-Rio. Agora vamos ao que interessa para quem torce. Como fica a situação para o jogo de volta? Com a vitória por 1-0, o Flamengo pode até empatar no Beira-Rio, que ainda assim se classifica. Já o Internacional precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para reverter a situação. Mas atenção, galera! Jogar no Beira-Rio nunca é fácil. A torcida colorada é fanática e vai lotar o estádio. O Internacional, jogando em casa, vai partir para cima desde o primeiro minuto. E tem mais. Aquele segundo tempo fraco do Flamengo deu esperanças ao adversário. Como o próprio Zinho falou, a torcida do Inter responde quando vê o time crescendo no jogo. Lembrando que nas quartas de final, quem passar vai enfrentar Estudiantes ou Cerro Porteño. Os argentinos largaram na frente com vitória por 1-0 no Paraguai. Antes do jogo decisivo, os dois times se enfrentam novamente, mas pelo Brasileirão, no próximo sábado, 17, às 18h30. Vai ser como um aquecimento para a decisão da quarta-feira, 20. Galera, vamos fazer um balanço realista da situação. O Flamengo saiu na frente, tem a vantagem do empate e Bruno Henrique mais uma vez mostrou que tem o gene da decisão. A defesa, principalmente com Léo Ortiz, esteve sólida quando precisou. Mas aquele segundo tempo preocupa muito. Não dá para relaxar contra ninguém na Libertadores, principalmente contra um time que tem a qualidade do Internacional. O que me chamou a atenção foi a presença do Carlo Ancelotti. Bruno Henrique, Léo Ortiz e outros nomes podem estar na mira da seleção. Performances em jogos grandes como esse contam muito para o técnico da amarelinha. O jogo de volta promete ser emocionante. O Inter vai partir para cima. O Flamengo vai tentar segurar o resultado. Quem levará a melhor no Beira-Rio? E é isso, galera. O Flamengo largou na frente, mas nada está decidido. Futebol é isso, 90 minutos de muita emoção e qualquer coisa pode acontecer. Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que o Flamengo se classifica? O que precisa melhorar para o jogo de volta? Quero saber a opinião de vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilha com aquele amigo que ama futebol igual a você. Próxima quarta-feira tem mais emoção no Beira-Rio, e claro que vamos cobrir tudo aqui no canal. Até a próxima, galera, e obrigado por assistir.